Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Trabalhismo em Movimento. Hoje, com uma entrevista exclusiva com o nosso companheiro Pedro Porto, lá do Rio de Janeiro. A gente vai conhecer um pouquinho dele, falar um pouco sobre os projetos, o qual ele teve aí frente a uma campanha eleitoral, concorrendo ao cargo de vereador, lá na cidade do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, Teve uma expressiva votação e a gente vai entender um pouco aí sobre essa campanha, sobre os projetos, mas antes, de antemão, quero perguntar para ele quem é o Pedro e como começou essa história, essa brilhante história política, e fala um pouquinho da tua trajetória para nós. Eu falei para você antes aqui, realmente é uma honra estar podendo trocar com vocês, porque eu sou telespectador, Paro para ouvir as outras figuras aqui, das várias que já passaram, a última eu te comentei do nosso líder de bancada, Mário Erinja, e poder estar conversando num lugar em que a gente sabe que o projeto político é uma referência dessa coragem que Brizola teve da Rádio Legalidade, é muito bacana, irmão, obrigado. Além do encontro, porque a minha militância está sendo no Rio de Janeiro, como tu falou, mas enquanto a história começa mais lá para o sul, a minha começa no Nordeste. Eu sou Pedro Porto, tenho 26 anos, eu sou filho de uma psicopedagoga e de um policial militar, que ele é carioca e a minha mãe do interior do Ceará. E aí, enfim, nasço num bairro chamado Alagadiz, com a zona norte ali de Fortaleza. O nome já diz, porque que o bairro alagava muito e isso, eu faço questão de comentar isso, do lugar que a gente vem, porque essa formação faz parte de quem a gente é, Eu confesso que eu acho que essa primeira pergunta é a pergunta mais difícil, do quem é Pedro Porto e como que começou essa trajetória, porque tudo aconteceu muito naturalmente, muito sendo sincero, assim, eu não tenho família na política, não tinha nem inclusive muita participação das pessoas do meu meio em torno disso. Meus pais até hoje têm muito receio de estar envolvido com a política, rezam manhã, tarde e noite, se preocupam muito, mas foi algo que para mim foi muito natural, apesar de tardio. Eu não participei de movimento estudantil na época do ensino médio, eu fui aluno do Colégio Militar, na verdade, que é uma experiência de educação integral, de certo modo, e aquilo me deu muita formação do que é o Pedro Porto hoje. E no final ali dos meus 17 anos, eu embarco para o Rio de Janeiro para fazer relações internacionais na UFRJ. Então eu fui para o Rio com o propósito de estudar. E nesses poucos anos que as coisas aconteceram, a vida foi muito gentil comigo, irmão, porque as coisas aconteceram muito naturalmente. Assim, a campanha de 2018, eu me provoco muito na campanha presidencial do Ciro Gomes. Era uma campanha que estava muito leve, estava muito oxigenada, fresca, conectada com as pautas históricas do que a gente entende que a luta tem que ser. E aí isso me encantou os olhos. E dentro da faculdade eu comecei a, sem entender como é que funcionava aquilo, sem saber, era realmente um movimento muito orgânico, a tentar criar um pouquinho de alguns movimentos de debate dentro da universidade pública. Eu tinha muito esse custo de sair de Fortaleza para estudar no Rio de Janeiro. Ele acontece porque eu tinha essa expectativa em torno de, cara, vamos estudar em torno de uma UFRJ, de uma UNB, como a gente está aqui, de uma USP. E quando eu faço esse movimento de ir para o Rio, entendendo que era um investimento para estar numa das melhores universidades do país, eu tive um pouco de uma quebra de expectativa com o que a universidade estava apresentando. Não por culpa da direção, do instituto, dos professores que fazem das tripas coração, mas porque a universidade não estava sendo propositiva daquilo que eu sonhava, daquilo que eu imaginava, em especial a universidade pública, que eu acho que tem por obrigação os alunos darem um retorno para a comunidade, a própria instituição dar um retorno para a sociedade, como a universidade faz, apesar dos desafios da ferramenta que hoje em dia a realidade do governo dá para as universidades públicas. Mas, naquele momento ali, eu começo a fazer alguns eventos de debates, de seminários sobre soberania, com Celso Amorim, com Dark Costa, e mais pra frente acontece um evento na UFRJ com o Ciro, de última hora, uma loucura de conseguir viabilizar aquilo, e até hoje tem reflexo desse processo, e ali começa a militância do Pedro. Eu conheço o Oswaldo Maneschi, lá do Rio, que acho que alguém da assessoria do Ciro deve ter comentado ao PDT, tem um menino aí da UFRJ que tá fazendo um evento lá, busquem saber quem é, e mandaram meu contato. Então, meu primeiro contato com o partido
foi a figura do Oswaldo Maneschi querendo dar um apoio e falar assim, olha, tô aqui vindo em nome do PDT, sabendo que você está organizando um evento para o Ciro. E no primeiro momento, irmão, para pelo menos fechar esse gancho, eu era muito receoso com a política partidária. Eu era muito receoso com a política institucional, porque acho que nem por uma culpa minha, assim, acho que a minha geração, acho que uma geração um pouco mais velha conseguiu ver grandes políticos ainda, sabe? Mesmo que de esquerda ou da direita. Você tinha um Ulisses Guimarães, um Franco Montoro, você tinha Brizola, você tinha Prestes, enfim, você tinha o debate público acontecendo, sabe? Você tinha aquela política de alma acontecendo ainda que empolga. E a minha geração viu muito a criminalização da política. Então, assim, mesmo eu sendo um cara que gostava da política pública, que gostava do debate público, que estava me antenando nesse processo, que estava me apaixonando nesse processo, eu ainda era muito receoso com a política partidária, muito afastado da política institucional. Teve um homem em particular que me tirou essa ingenuidade, essa infantilidade, eu diria, que foi o Carlos Lessa. Foi o presidente do BNDES. Carlos Lessa foi quem fundou o Instituto da Brasilidade. Ele participa do evento do Ciro Gomes. E no dia eu não sabia nem quem eu era, sabe? Vindo fora do eixo, vindo do Ceará para o Rio de Janeiro, meu irmão, eu tive que descobrir tudo no ritmo de urgência, porque tudo foi muito acelerado. Mas depois daquela oportunidade que eu vejo quem que a vida me apresenta, por isso eu te falei mais cedo que a vida foi muito gentil comigo, de eu conhecer figuras, de eu aprender rápido o processo, de eu ter oportunidades de sabe, beber da fonte de um Carlos Lessa, beber da fonte de um Roberto Amaral, beber da fonte de um ministro Lupe, beber da fonte do Ciro Gomes. E eu acho que isso que me deu oportunidade, enfim, como a gente vai conversar um pouco mais para frente, no momento de surpresa ali, a gente encarar o desafio que foi esses 4.220 votos na cidade do Rio de Janeiro, sendo um cearense. E colocando uma campanha que a gente não tinha pedido, que a gente não sabia que ia acontecer, mas que nesse compromisso partidário, nesse compromisso de missão, a gente topou e foi uma experiência extraordinária, irmão. Extraordinária. Tá certo. Eu quero te parabenizar, né, pela tua caminhada. Teve um empenho muito bom, realmente, nas eleições. Engajamento aí nas redes sociais, com apoio de grandes lideranças do PDT, né, tipo Ciro Gomes, da nossa própria juventude, né, socialista. Isso é muito importante. E também pela tua coragem, né? Eu também, jovem, fui vereador lá no município de Edilhermano de Aguiar, estado do Rio Grande do Sul. Com 18 anos eu me elegi, assumi com 19, e aí me passa um filme na minha cabeça, né, contando, né, escutando a tua história, a gente jovem. Na minha época a gente não tinha ainda as redes sociais e a tecnologia que tem hoje, né, era mais uma campanha corpo a corpo, mas realmente é muito desafiador, né? E eu admiro a pessoa que concorre, que coloca o nome à disposição da população, porque o vereador, ele tem uma função importante na cidade, né? Ele é o porta-voz dos anseios da população. Ele tem ali o compromisso, o dever, a responsabilidade de legislar, de fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal. E também pude acompanhar, né, o teu empenho, o teu esforço aí na construção de projetos importantes lá para a cidade do Rio de Janeiro, uma capital. Eu gostaria que tu falasse um pouco aí sobre os teus projetos, né, e o que te inspirou realmente de apostar na educação. Eu pude perceber ali, né, na tua campanha, durante a campanha, que tu aposta muito em escola em tempo integral. O Brizola, que é o nosso saudoso Leonel de Moura Brizola, né, construiu mais de 500 CIEPs lá no Rio de Janeiro. Também lá no Rio Grande do Sul foram as brisoletas, né? As brisoletas. Até anotei aqui, foi 6.300 escolas públicas construídas pelo Brizola, o único governador, né, que conseguiu, cidadão que conseguiu ser governador de 2 estados na política brasileira. E um projeto realmente inovador, né, que é através da educação que a gente consegue construir uma população cada vez mais consciente, né, dos seus deveres e de suas obrigações. Eu sempre digo que não existe desenvolvimento sem educação. E tu foi uma liderança jovem, que o partido está apostando bastante, e com certeza representou muito bem a bandeira da educação lá no Rio de Janeiro.
Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto. Claro, mano. Primeiro que sim, é muito bom ver outras pessoas que também tiveram a experiência de serem candidatos jovens, né? Você ainda é mais jovem que eu, mano, e exercendo esse processo. Então, isso é meio que um respiro pra gente, porque eu acho que cada vez mais tá mais difícil essa oxigenação na política, sabe? Esse ato aí das emendas parlamentares, todo esse processo de uma sistematização da política cada vez mais. Eu acho que isso dificulta. Então, pra gente que é jovem, ver que é possível, ouvir que é possível, ter gente mais experiente apontando os caminhos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é necessário renovar a política. Nossa, irmão. Nossa, cada vez mais. Cada vez mais. Assim, eu acho que, na verdade, esse é o principal movimento necessário para que outras mudanças estruturantes que a gente tanto luta aconteçam. Eu só acho que do jeito que está a política hoje é mais difícil. Mas eu acho que o que é uníssono é necessário uma renovação, sabe? O resgate dessa política de causas. Eu acho que isso está muito perdido. Eu acho que o sistema está muito engessado para que haja mais do mesmo ali. E eu acho que esse é o grande desafio. E eu acho que a saída disso vem em tentar fazer o que você fez na tua campanha e o que eu tentei fazer na minha campanha. Você falou que na época não tinha rede social no nível que é hoje, mas que era uma campanha muito orgânica, né? Corpo a corpo. Corpo a corpo. Eu acho que a grande missão da política é conseguir exercer essa conexão, esse corpo a corpo, a campanha orgânica mesmo. Seja a gente conseguindo comunicar essa verdade nas redes sociais, e aí é uma esfera a mais de trabalho que a gente tem que fazer para isso dar certo, seja na realidade bruta, que foi a tua experiência antes, sabe? Eu acho que esse que é o ponto central, conseguir voltar a essa política mais humanizada, mais verdadeira, mais engajada, e as pessoas sentem. As pessoas sentem. Eu acho que isso, inclusive, é parte do que se explica da gente ter o resultado que a gente teve com as condições que a gente tinha. A campanha, você perguntou um pouco, explicar um pouco mais desse projeto e a pauta da educação em si. Eu, na verdade, estava voltando da ONU, no final de abril. Teve o encontro internacional de jovens da ONU, o ECOSOC Youth Forum 2024. E por conta do projeto do Construindo Amanhã, que até tô te mostrando esse exemplar, por conta do projeto Construindo Amanhã, que é uma plataforma de desenvolvimento da educação integral sob a lente das juventudes, trazendo a participação das juventudes, porque o projeto é todo tocado por jovens, foi a partir desse projeto, e eu estando lá na comitiva de juventude da ONU, que quando eu volto, já pensando em educação, mas assim, como um militante, como um engajado, não tinha nunca tido uma conversa com qualquer liderança nacional para falar sobre candidatura. E aí, quando eu volto dessa viagem, nosso presidente Lupe, do jeito que você já sabe que a gente num evento, assim, com o prefeito Eduardo Paes, com a nossa presidente estadual Marta Rocha, enfim, outras lideranças, ele no meio do evento, eu lá no fundo do auditório, ele fala assim, olha, tenho intimidade com ele para falar sem conversar com ele antes. A gente queria muito o Pedrinho candidato. Eu fico vermelho igual esse microfone aqui. e o que eu acho que existe desse processo, que foram 5 meses, cara, entre o dia que a gente descobre para o 6 de outubro. Então, no primeiro mês você planeja, no segundo mês você começa a organizar, no terceiro mês que a coisa está andando. Então, eu acho que é daí que vem a gente reparar o que teve de diferente, né? Mesmo nesse desafio. Porque, assim, para quem nunca foi candidato, gente, uma candidatura você começa a preparar 2 anos antes. Não é 5 meses para o resultado. Você sabe disso. E por ter sido algo muito repentino, muito surpreso, inclusive para mim, surpreendente, a gente teve muita liberdade de escolher qual era a luta. A gente teve muita liberdade de não precisar inventar uma caricatura do que seria o projeto. A gente resgatou aquilo que já era militante. Por isso, pelas causas históricas disso. Seja do Brizola, seja da juventude, seja de outras pautas transversais. E que eu confesso que, quando chegou o movimento mais profundo, educação integral, saúde mental e desenvolvimento econômico, ou a pauta de juventude, eu tenho certeza que era o berço principal disso. E sendo a educação a parte mais transversal a todas as áreas. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre saúde mental, uma parte mais profunda que tem para soluções disso, ou para importância de articular a questão da saúde mental, é dentro da escola. Quando a gente fala sobre juventude, é transversal a pauta da saúde mental e da educação integral. Então, tudo casou muito bem em torno dessa militância maior da educação integral.
que não é só educação em tempo integral, mas que justamente é daí que a gente tem que desenvolver o que é, do que se trata. E mais do que isso, modernizar esse debate. Porque se Brizola já nos deu referência do que era isso, hoje em dia a gente conseguir continuar com esse fio da história, né? Você estava falando das brizoletas, do CIEPs. O CIEP, para quem não é do Rio de Janeiro, é o principal colégio no Rio de Janeiro no sentido icônico. Quando a pessoa está passando na rua, ela vê... Cara, você reconhece muito fácil no meio da cidade os CIEPs. E se conectou tanto com o povo, em especial com quem estava em uma situação de maior vulnerabilidade, a gente prova isso nessa publicação, que se chamavam brizolões. A destruição do projeto dos Brizolas não passa pela qualidade ou não dos CIEPs. Os CIEPs funcionaram. Os CIEPs, inclusive, sem investimento até hoje, são políticas públicas transformadoras. Mas o projeto do CIEP foi negligenciado porque se tornou um brizolão. Porque se tornou um marco político para o Brizola. E aí, cara, uma última coisa que eu falo, o Trajano Ribeiro, foi fundador do PDT também, nos deixou há pouco tempo. E antes dele falecer, eu lembro dele num evento, o último evento público dele falando, inclusive, foi com a gente, num bar, a gente trazendo jovens, trazendo a militância, chamamos ele para fazer uma fala, eu faço uma fala, logo depois ele fala uma fala. E eu tenho muito orgulho de ter sido o último momento, mas eu lembro dele numa troca falando o seguinte, a gente estava na Assembleia no dia, era um evento bonito, e o Trajano Ribeiro falando assim, olhando para todo mundo, olha, eu duvido que alguém aqui me aponte um estadista maior que tenha construído o número de escolas que o Brizola fez no mundo. E citou várias referências de mal ao Ocidente e defendendo essa questão do que Brizola conseguiu fazer. Então, eu acho que a gente não tem muito o que inventar, irmão. Eu acho que a gente, na verdade, tem que ter muito orgulho de olhar para esse retrovisor, resgatando do que foi feito pelo trabalhismo, que foi a corrente que transformou esse país, que modernizou esse país. E a gente conseguir dar só algumas lapidadas, trazendo as sensibilidades do hoje. O que eu, enquanto jovem, percebo que é necessário que o trabalhismo dê resposta? A saúde mental é um complemento disso. Na época de Vargas e de Brizola, talvez não fosse a referência principal do que era necessário ser olhado. A educação integral continua sendo, porque até hoje o sistemão político não quer emancipar nosso país. Então a educação continua sendo um entrave em relação a isso. A questão, por exemplo, da CLT. Eu sou plenamente defensor do legado de Vargas. Eu acho que foi nesse processo do varguismo que a gente teve a modernização do Brasil, mas hoje os trabalhistas precisam resgatar o que foi aquela luta da época e atualizar para a escala 6x1. Atualizar quais são as referências trabalhistas dos caminhos que a gente encontra para sair do breu, do marasmo que está, e a gente conseguir ainda mostrar que o trabalhismo é a saída, sabe? Então, enfim, eu confesso que a gente teve muita autenticidade de conseguir escolher quais eram as pautas e os projetos que nos encaminhavam. E daí, eu acho que isso também ajudou muito para a campanha ser orgânica, sabe? Ser leve, as pessoas se encontrarem na campanha, as pessoas se sentirem parte. Acho que esse que era o grande pulo da coisa. Nosso ministro Carlos Lupe, né, da Previdência, ele sempre tem uma visão à frente do seu tempo e com certeza ele viu em ti aí muita potencialidade, né, muito conhecimento, muita garra, muita dedicação para representar o nosso partido lá. Sei que, infelizmente, ficou na suplência, teve uma expressiva votação, e isso pesa nos ombros, com certeza, né? Porque uma coisa é a gente se valorizar, outra coisa é a população julgar a gente, né? A gente colocar o nome na rua. Eu fui vereador lá há 16 anos, 3 anos presidente da Câmara, também tenho uma história, e sei que não é fácil. E por isso que eu admiro as pessoas que vão à luta, né? Que defende uma causa, que defende o trabalhismo, defende a educação, e são estadistas de verdade, né? Porque hoje em dia existe muita politicagem, né? Sim, muitos políticos legislando interesses próprios. E isso aí é uma das coisas que a política tem que, nós principalmente, né? A gente tem que combater. Não é fácil, mas o desafio está aí. E com certeza o partido, né, tá bem representado lá no Rio de Janeiro com a tua candidatura, e eu gostaria de saber assim o teu futuro político, né? Se vai continuar
ainda à disposição do partido para as próximas eleições? Qual os futuros projetos aí? Mãozinho, eu acho... na verdade, eu olho para o pouquinho do que a gente já caminhou, e eu acho que mais do que você olhar se projetando do que acha que o mais importante é fazer a nossa parte ao longo do caminho. Eu nem imaginava ser candidato. E acho que esse jeito danado, como diz o ministro Lupe, de ser propositivo, culminou em acontecer, sabe? Então acho que mais importante do que eu já estar olhando para essa janela de futuro, e eu acho que é super legítimo que você pergunte, que é fundamental, a política já se mira organizando-se e olhando para frente, mas eu estar tentando sempre reconectar ou não perder de vista essa autenticidade inicial que fez no que a gente virasse candidato, ou mais do que virar candidato, porque todo mundo pode colocar sua candidatura, mas de fato ter esse reconhecimento, ter essa oportunidade. A gente fez uma campanha muito diferente nas ruas também, sabe? De ir de bar em bar, de mesa em mesa. Eu chegava num restaurantezinho. Nossa, irmão. Chegava primeiro falando com um trabalhador, vários deles nordestinos. Então isso também gerava uma disposição. Porque ao mesmo tempo que uma mesa tinha uma indisposição de um carioca perguntando: tu já é jovem? O que é que tu que já é jovem? Que sotaque é esse? O que você está fazendo aqui querendo ser candidato da minha cidade? Ao mesmo tempo existe uma comunidade nordestina grande no Rio de Janeiro. E que está, eu ia dizer explorada, não sei se é a melhor palavra, porque... Que ajudaram a construir a cidade. Que ajudaram a construir a cidade, mas que, de fato, irmão, estão dobrando o trabalho sem CLT, estão sendo explorados em alguma medida, de fato. E isso gera uma conexão de ver, cara, esse cara... Sabe, existe uma conexão... Uma identificação. Uma identificação. A gente teve uma relação lá muito grande com um equipamento chamado a Feira de São Cristóvão, que é a feira nordestina da cidade do Rio de Janeiro, é o maior equipamento do Nordeste, fora do Nordeste, eu brincava disso. A gente teve uma conexão muito grande com essa questão do trabalhismo, dessa corrente de opinião do Projeto Nacional de Desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro. Não tinha, acho que uma candidatura paralela a isso, mas que eu acho que não conseguiu se conectar tanto nessa pauta. Era da Heloísa Helena, então ainda tinha esse desafio, sabe? E eu acho que o principal, irmão, foi a construção do clima. E aí eu vou chegar na tua pergunta do que a gente mira. A construção do clima foi essa organicidade de uma campanha autêntica, jovem, sabe? Não era... Cara, não foi grana que fez as coisas andarem, sabe? Foi esse pique, essa energia, criar o clima, bora, e fazer uma campanha olho no olho, como tu falou. E cada coração era o universo, porque cada mesa de bar que você chegava, um era bolsonarista, o outro era lulista, o outro era a política, então... Mas as pessoas verem isso, e em vários bairros a gente conseguir criar conexão, foi muito bacana e foi muito diferencial. O que eu acho que daqui para frente eu penso é o seguinte: eu acho que não existe candidatura de si mesmo, cara. No que a vida vai dar, eu confesso que eu não consigo te garantir, eu não consigo até já dar uma perspectiva, mas se for uma compreensão do partido, da gente continuar tendo oportunidade para poder fazer isso, afinal de contas, quem mais cria lideranças hoje não é a esquerda, é a direita. Novas lideranças jovens, lideranças que estejam com esse peito de disposição de ir para a rua, de se conectar, de olhar no olho, de ver o desafio, é a direita. E é por isso que eu acho que, não só eu, na verdade eu acho que eu posso ter sido só um cobaia. Um cobaia para que o PDT possa ver assim, cara, se a gente vai, investe um pouquinho, dá uma oportunidade, não é que a molecada pode dar resposta à altura de outros quadros, à altura de gente que já está há muito mais tempo na política, sabe? E eu espero que isso possa se aflorar para que a gente oxigene. Se a gente falou que é um consenso a política e o sistema político se reoxigenar, nada melhor do que novos trabalhistas aí ocupando espaço, lutando com as nossas bandeiras. E eu acho que o foco agora, irmão, é trabalhar a nossa militância, continuar conectado com cada um dos que foram gentis com a gente nesse processo, porque é isso que fez toda a diferença, essa organicidade, esse coletivismo no processo, esse olho no olho, essa conexão que a gente teve com quem era da educação, essa conexão que a gente teve com quem era da juventude, essa conexão que a gente teve com a comunidade nordestina, essa conexão que a gente teve com o carioca que queria ver alguém trabalhando, queria ver um político diferente. E daí a gente trabalhar para articular. Eu acho que vai ser a partir de, ao longo dos tempos, a gente mostrar a capacidade dessa conexão política e da capacidade do que eu sempre tentei exercer antes de virar candidato, que era ser um articulador.
Anos atrás eu tinha ajudado a montar as agendas da deputada Marta Rocha na cidade de Fortaleza, na cidade de Sobral, para ela, enquanto pré-candidata a prefeito do Rio, ter cases ali com o Roberto Cláudio, que foi nosso prefeito de Fortaleza, com o Ivo Gomes, que era prefeito de Sobral. Na oportunidade, a gente tem uma agenda ali linda com a Isolda Sela, ex-governadora do Ceará, com o Cid Gomes, com o próprio Ciro. Tempos depois, eu ajudo a articular uma agenda da Isabela de Roldão, vice-prefeita de Recife, com a Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, para ir para o Ceará também, mais uma vez, conhecer esses cases do secretariado de Fortaleza. Na oportunidade, a Ana Paula é apresentada ao Ciro e tempos depois, pasmem, assim, dessa articulação, desse momento, sabe, natural que aconteceu, porque a gente já olhava que era importante ter uma maior conectividade entre os casos trabalhistas no Brasil. Salvador conversar com o que funciona em Fortaleza, Fortaleza conversar com o que funciona em Niterói, e a gente conseguir criar esse rosto trabalhista na gestão pública. E, pasmem, daquela agenda, a Ana Paula Matos, tempo depois, vira vice na chapa do Ciro Gomes. Tinha ajudado também tempos atrás da vinda do Aldo Rebelo para o PDT, muito discretamente, muito nos bastidores. O presidente Lupe é muito gentil de ainda mandar um agradecimento ali. Enfim, o que eu acho que é importante é a gente, ao longo do processo, mesmo sem saber no que ele vai dar, a gente trabalhar para ser um agente propositivo para dentro do próprio PDT. Eu acho que a candidatura, seja ela em 26, seja ela em 28, seja ela em 2030, seja ela daqui a 20 anos no Ceará, não sei, eu acho que tudo isso é reflexo de um processo anterior muito conectado com a causa maior. Porque, como você falou, os políticos estão muito conectados com a campanha de si mesmo e não com a campanha de causas. Então... E a política é uma construção, né? E por isso que eu te perguntei até a questão da continuidade desse trabalho. Teve bastante voto aí lá no Rio, de cidadãos, de pessoas que realmente acreditaram no seu trabalho, e esse trabalho deve ter uma continuidade. Né? Com certeza. Me ajuda nisso, me ajuda a gente continuar nessa luta. Dizer que não é fácil, não. Que a Rádio Legalidade aí é parceira dessa caminhada, a gente está aí para compartilhar, pra produzir os teus conteúdos, né? Disseminar por todo esse nosso Brasil, porque é pessoas, né, que realmente estão comprometidas com a causa, que a gente tem que apostar aqui no nosso PDT. Quero te agradecer, né, a tua participação aqui na Rádio Legalidade, dizer que é uma inspiração, né, com certeza é um exemplo de jovem a ser seguido no nosso partido, lideranças novas, né, que estão surgindo com sangue novo, com vontade de trabalhar, e a população brasileira com certeza merece dar uma oportunidade para que ideias novas venham, né, Pedro? Para que a política seja renovada de 4 em 4 anos. Eu costumo dizer que tem que ter alternância, porque senão o político se acomoda, né? Eu mesmo não concorri mais porque achei que tinha dado a minha contribuição e comecei também a advogar, né? Me formei em Direito, mas sempre acompanhando a política, porque o mundo gira em torno da política. Sim. O nosso trabalho depende da política, a educação, a economia. E precisa de cabeças novas, né? De pessoas que pensam para frente, que estão dispostos a realmente fazer a diferença. E com certeza vai ter oportunidades, né, para concorrer a outros pleitos aí, seja estadual, né? E a gente está aí junto para ser parceiro nessa luta, parceiro nessa caminhada, porque realmente é uma pessoa que merece. Irmão, obrigado, assim, você é muito gentil comigo. Eu confesso que, enfim, acho que tão novo, eu nem sei se eu mereço esse lugar, não, vou ser sincero, mas eu repito, assim, eu acho que não se trata muito numa questão do Pedro. Eu acho que a vida foi muito gentil comigo, irmão, de poder ouvir gente com mais experiência, de poder aprender com essas pessoas, de ter chegado de um lugar fora do eixo e muito rápido ali, por acaso, enfim, porque tinha que acontecer, conhecer gente que ia me transformar estruturalmente, que ia me conectar ainda mais com essa questão da ideologia de algo transformador, de algo, sabe, trabalhista, nacional desenvolvimentista. Então, eu acho que eu sou porque nós somos. Assim, eu sou porque esse fio da história faz com que as pessoas que bebem dessa fonte tenham uma clareza de pensamento, tenham uma outra perspectiva, que queiram emancipar mais.
sabe? Eu acho que a gente tem a compreensão que a gente tem das mudanças estruturantes porque a gente teve a oportunidade anterior da educação, sabe? É muito isso, assim, eu acho que as pessoas não têm a percepção de que tudo é político, como você falou, porque não existe um movimento anterior de oportunidade educacional, de construção de pensamento crítico, para sentir isso, para perceber, correlacionar isso na pele, de que as dores que ela sente acontecem por conta de um processo político. Então, é daí que a causa maior é a educação. Que eu acho que esse é o movimento base, esse é o movimento mínimo necessário. E aí disso a gente vai ter várias outras coisas transversais, que é a industrialização do país, que é rever essa política de taxa de juros absurda do país, que é a gente desenvolver ciência e tecnologia, porque no mundo hoje só tem exemplo de lugar que funciona com valor agregado em torno da construção de ciência, mas acho que antes de tudo o principal é isso aqui, a nossa referência é a educação integral que Brizola defendeu, que Darcy pensou como que funcionava, e eu concordo muito contigo, irmão. Seja onde for a luta, seja na candidatura ou na articulação, seja dando a cara a tapa do partido, o fundamental é a gente não perder de vista que essa é uma luta maior do que nós mesmos. E eu acho que esse é o principal espírito que a gente tem que conservar sempre, dentro do PDT, dentro da nossa militância, essa compreensão de que, feito a frase de Perón dizia assim, a primeira é o país, a nação, depois é o partido, depois é o indivíduo. E se a gente puder um pouquinho mais assim, engajar outras pessoas para falarem, cara, é por aí, pô, vamos nesse caminho, eu acho que essa é a missão principal, entendeu? Mas antes de tudo é agradecer, porque pessoas feito você que tem mais experiência, bagagem, conhecimento, tem a gentileza e a humildade de parar e me dar uma atenção e eu aprender com isso, entendeu? Te agradeço. Não, a gente que agradece. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Tem coração do Brasil. Exatamente, um potencial muito grande lá, questão da natureza, o turismo, né, muito forte. Tem que melhorar um pouquinho a questão urbana da cidade, né, de mobilidade urbana. Então, segurança pública, urgente. E aí é um ponto que eu queria falar também um pouquinho antes de nós finalizarmos a nossa entrevista sobre a segurança pública. Não quero criticar o Rio de Janeiro, claro, apenas fazer uma referência lá atrás, né? Imagina o Rio de Janeiro hoje, se o Brizola não tivesse construído lá em 1900, começou a construir em 1983 o CIEPS. Eu lembro porque eu sou de 83, né? E foi quando o Brizola se elegeu a governador do Rio e começou a construir as escolas. E colocando, né, crianças, dando alimentação, o dia, né, todo tempo integral, também uniformes, enfim, um projeto que não pensava só na educação, né, pensava também na inclusão social, em vários outros fatores que não tinha antes, Bolsa Família, né, a gente sabe da dificuldade que as pessoas em vulnerabilidade social enfrentavam. Então, esse projeto, com certeza, é um projeto que contribuiu bastante com o estado do Rio de Janeiro, né, a construção do CIEPS, e o teu projeto é maravilhoso, que ele vem para complementar ainda mais, né, trazer um olhar para o turno do tempo integral, mas também adequando conforme as tecnologias, as modernidades, sim, que hoje é necessário também a gente implantar. Mas é realmente um grande desafio, né, para um gestor, para um vereador também, estar em frente a essas demandas lá do Rio de Janeiro. E viver essas demandas na campanha é mais difícil ainda. Exatamente. Cada movimento, cada lugar é um piso delicado, é um pisar de ovos. Perdão. Não, assim, ó, e é bom, assim, uma pessoa de fora chegar com uma visão, assim como tu chegou, porque às vezes quem está morando lá não se dá por conta do potencial que tem a cidade. Totalmente, mano. Totalmente. Né? Eu andava lá de Uber o ano passado e o pessoal dizendo, eu não fui ainda, eu moro aqui, não fui no Cristo Redentor, né? Não conheço ainda os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Então, é bem isso aí. Às vezes é necessário vir alguém de fora, né, para enxergar aquelas potencialidades e desenvolver a questão local, né, da cidade. Eu acho que, com certeza, tu teria muito que contribuir lá pro Rio de Janeiro nesse sentido. Santo de casa não faz milagre, né, cara? Verdade. Mas
E Brizola foi isso, né? Uma referência Exatamente. de quem teve a oportunidade de sair de um lugar, é óbvio que não é uma comparação, mas assim, de que existe esse olhar do forasteiro de olhar com o olhar da primeira vez. E eu tive muita oportunidade ao longo de algumas campanhas, nunca sendo candidato até então, mas de rodar muito a cidade, de viver a cidade. Eu também fui um cara sempre muito sociável, então gostava de mexer naquilo, mas faz 100% de conexão que você falou há pouco, dessa questão do quem vem de fora olhar diferente. E aí o Cristo Redentor é o exemplo, mas assim, a Praça 15 ali tem uma história da monarquia ao republicanismo profunda na cidade do Rio de Janeiro, do Senado, sei lá, sabe, da história acontecer ali. E as pessoas que estão naquela realidade não percebem isso. O tenentismo aconteceu no Forte de Copacabana, irmão. Sabe, é a história profunda do momento de choque social e de uma transformação e que as pessoas não têm esse ruído da provocação. E a gente que vai de fora e vê e vai percebendo e sentindo quanto que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, você vê o potencial que é. Você vê, na verdade, o reflexo maior do que é a brasilidade estando ali. Sabe, a gente tem em Madureira referência em N coisas. A gente tem Campo Grande referência em N coisas. A gente tem Ilha do Governador sendo um potencial de desenvolvimento de alguns setores. A gente tem a Fiocruz ali, super pujante na cidade. Então, teve o Walt Disney, quando veio para o Brasil, vai ver onde é que ele foi parar para poder visitar. Então, o Rio de Janeiro não é só desse celeiro do centro para a Zona Sul, mas o Rio de Janeiro, pelo contrário, a cidade toda dele é um grande espaço desse tambor do Brasil, cara. E eu acho que essa questão da gente priorizar algumas coisas para transformar a longo prazo foi a política que se perdeu. Você começou falando sobre segurança pública e trouxe a questão do CIEPS. E é muito triste que nenhum outro político foi casar esses processos ainda. Esse é o defeito, né, dos políticos, não dá continuidade àqueles projetos importantes para a sociedade, né, por questão partidária, na verdade. Apego. Por exemplo, o CIEPS, a gente conseguiu nessa publicação aqui, não vou ver se eu te acho, a gente conseguiu comprovar em dados, porque hoje em dia a política está muito em torno disso, né, dos índices, dos dados, é assim que a gente precisa trabalhar, ainda mais sendo jovem, irmãozinho, você tem que ter o dobro ali de fundamento para ser ouvido. A gente conseguiu, não sei se vai dar para captar, mas pelo menos para o meu companheiro eu vou mostrar. Esses pontinhos amarelos são os pontos do CIEPS. A gente conseguiu correlacionar que essa política, que era a política vanguarda da educação integral no Brasil, ou seja, ela não teve outras políticas anteriores para ter uma enorme referência e aí a partir das falhas de outra política ela se exemplar, mas a gente conseguiu comprovar com dados que a política do CIEPS já era georreferenciada. Os CIEPS eles já estão pincelados, feito uma acupuntura na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas em especial na cidade, em lugares de maior vulnerabilidade. Acreditando de que aquele equipamento, num lugar em que tinha uma assistência social muito aquém do que é hoje, aquele equipamento não seria só um colégio, seria uma referência para a comunidade. E tinha muito disso, da comunidade entrar no CIEP nos fins de semana, não só as crianças. Eu lembro de uma história muito boa que o Lupe me conta, de um senhor alto, forte, negro, chegando perto do Brizola porque queria cumprimentar ele. E o Brizola, quando andava na rua no Rio de Janeiro, não tinha como, né? Era uma multidão. Então, como sabiam que o Lupe que conseguia ali alcançar o Brizola, conectar com o Brizola, ele começa a encher o saco do Lupe pra ir. E o Lupe faz, não, tá bom, o que o cara tá querendo tanto? Quando ele chega, o cara já chega tirando a carteira da OAB dele e dando na mão do Brizola. O Brizola, Brizola da minha altura, rapaz, que isso, tá? Por que tu tá me dando a tua carteira, né? Eu vou saber brincar com sotaque igual vocês, mas o cara fala assim, olha, governador, eu antes do CIEP, eu pulava o muro da escola com os meus amigos para jogar bola na rua. Depois do CIEP, no final de semana, minha mãe deixava eu pular o muro do CIEP escondido para jogar com meus amigos dentro do colégio, para estar dentro do colégio. Sabe, tamanha era a ausência do Estado naquela oportunidade e tamanha a questão de que o CIEP não se tratava só de um lugar de educação, se tratava de um lugar de conexão com a comunidade. Sabe, e o CIEP é grande, o CIEP tem uma identidade visual clara, ele é reconhecido. Então, assim, o CIEP, nos lugares de vulnerabilidade, é a referência. Quando não tinha tanto telefone, quando não tinha essa facilidade da comunicação de hoje, vamos se encontrar tal hora no CIEP. Olha,
O CIEP meio que foi uma catedral. Olha, não, é perto do CIEP e tal. Então, assim, ele é uma referência muito grande até hoje, quiçá na época, sabe, irmão? Então, compreender que era um projeto que, na teoria, foi muito bem desenvolvido, porque fazer algo já referenciado naquela época, eu acho que era muito mais difícil do que hoje. E a gente conseguiu comprovar isso, quão mais próximo se está de um CIEP mais preta e pobre a população. Sabe, isso é muito profundo para algo que foi criado lá atrás. Hoje em dia eu acho que é mais fácil, depois de tantas experiências de educação integral, e aqui a gente mistura essas experiências, a gente pega o caso de Sobral, a gente pega o case da educação em Nova Iguaçu, que existe uma outra experiência, a gente pega o case da educação de Pernambuco, e a gente tenta fazer essa mestiçagem dentro de como encontrar outras coisas que a gente possa complementar para esse CIEP do amanhã, em torno de um diagnóstico atual da educação integral. Então, as duas coisas que eu acho que são principais disso, para concluir, é a qualidade teórica do que foi feito desse CIEP, mas ele na prática ter funcionado muito bem, que poderia não ter funcionado também. Sabe, a comunidade adotou aquilo. E eu acho que foi por graças à comunidade ter adotado aquilo e ter funcionado tão bem que essa era a resposta, inclusive, para a segurança pública. O Brizola começa a apanhar muito, irmão. Inclusive, o fazem sangrar porque ele queria respeitar quem era mais vulnerável, porque ele não queria permitir invasão de casa em gente que tem uma condição socioeconômica menor. E várias dessas questões, ao longo do tempo, foram abrindo fraturas na coragem política dele para que a Globo fosse lá e fosse bater de frente, para que outros políticos oportunistas fossem lá bater de frente. E isso foi desoxigenando esse projeto, que eu acho, feito tu já deu a resposta no começo da tua pergunta, que a segurança pública no estado e na cidade do Rio de Janeiro seriam outras hoje. Graças a isso, tá ligado, irmão? No Rio Grande do Sul também não é diferente, né? O Brizola começou a governar lá, construiu mais de 6.300 escolas e também sempre com esse olhar, né? Apostando na educação. E existem escolas até hoje lá no interior do estado, né? Onde não tinha transporte para as pessoas se deslocarem, né, para ir até um grande centro estudar. E foi graças a essas escolas, a essa educação que o Brizola apostou lá atrás, né, que hoje o Estado também conseguiu evoluir e está, inclusive, conseguindo enfrentar todas as dificuldades, né, os obstáculos de ultimamente. É através da educação. Então, acho que tu, com certeza, está no caminho certo. Eu quero te agradecer aqui. Obrigado, irmão. Te parabenizar pelo teu trabalho, desejar muito sucesso nessa tua luta, dizer que a causa é boa, estamos juntos e a Rádio Legalidade vai ser sempre a tua parceira. Forte abraço. Obrigado, irmãozinho. Vamos firme aí provar que Brizola vive. Exatamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade.